20 de maio de 2022, Jacareí, São Paulo. Giovana Costa Martins dos Santos tinha apenas 13 anos quando desapareceu. Sidney Martins, o pai de Giovana, foi o primeiro a perceber o sumiço da filha. Mas o que parecia apenas uma legítima preocupação paterna era, na verdade, fachada para ninguém saber que ele era o autor não do desaparecimento, mas da morte de Giovana. Confira agora esse crime familiar com o relato emocionante da mãe da adolescente. Antes da gente entrar em tudo o que aconteceu, eu queria visitar com você um tempo mais feliz para você, imagino, que é quando a Giovana estava aqui. Com você, exatamente, de você parar para olhar 1 ano e 1 semana atrás ela estava ali junto com você. Queria conhecer a Giovana. Quem era a Giovana? Quantos anos ela tinha? O que ela já mostrava de sonhos? Como era a sua filha? Ou é? Eu acho que para a mãe nunca muda o verbo, né? Nunca morre. Boa tarde para todos. A minha pequena era muito alegre, muito divertida, adorava música, adorava dançar. Ela tem até uns TikToker dela aí que só tem dança. Ela tinha 13 anos, o sonho de ser veterinária. Ela era muito, muito linda, muito meiga, muito amorosa. Sua única filha? Minha única filha. Você tem mais filhos? Tenho. São 3 no total? Sim. E como que era o dia a dia em casa? Assim, ela com seu marido, que era o pai dela, ou com seus... Como era o dia a dia de vocês ali dentro da casa de vocês? Normal. Igual a qualquer uma família. Acorda de manhã, toma café, vai para a escola, vai tomar banho. Tudo normal. E o que acontece naquele dia 20 de maio? Como você estava? Como que você fica sabendo que sua filha desapareceu? Como que foi essa história toda? Eu estava em Pinda, porque eu estava trabalhando para Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Algumas cidadezinhas, é uma cidade pertinho da minha. Mas nesse dia eu estava lá, na madrugada eu tive um sonho. Esse sonho não foi bom. Eu acordei toda banhada em sangue. Liguei para minha casa, tudo. Você estava em sangue? Estava Você acordou? Em sangue. Ou você sonhou que estava... Sonhei, estava banhada em sangue. Aí liguei para minha casa, esperei dar o horário, 7 horas, liguei para minha casa, pedi para que fosse verificar meu filho, Gabriel, que é ele que está envolvido no meio. Pedi para que ele saísse do canto dele e fosse lá verificar para mim como que estava a casa. Ele entrou para dentro do quarto, isso foi em ligação, não foi mensagem. Ele abriu a porta do quarto, ele falou que a Giovana estava deitada, dormindo, e o pai dele estava de pé, fazendo o café. Eu falei, então tá normal, mas só que tinha uma coisa apertando muito o meu peito. Peguei o telefone, liguei para o resto da minha família toda, até que está em Minas Gerais. Só que eu estava apertando. E fui trabalhar. Por volta das 3 horas da tarde, que lá na minha empresa não pode pegar o celular, só na hora que tiver vago. 3 horas da tarde era o horário de café. Peguei meu celular e vi uma mensagem do meu cunhado, dizendo que minha filha tinha sumido. Ou seja, de manhã, no dia 20 de maio, Já, de amanhã, dia 20. Você liga, seu filho diz que ela estava dormindo e seu marido fazendo café. Então, estava tudo bem. Logo em seguida à tarde vem essa notícia. Sim. Aí eu achei estranho, porque... Por que meu marido não mandou mensagem para mim? Por que ele não ligou para mim? Eu achei estranho. Mas não me importei tanto, porque minha filha não sumia. Aonde ela ia, ela voltava. Se ela fosse para ficar, ela ligava para mim. Então, eu peguei, liguei para ele veio falando para mim que o Sidney tinha falado que ela tinha sumido desde as 10 e não tinha retornado. Falei, isso é normal. Giovana sair e não voltar, porque ela deve estar na casa de alguma amiga. Lá para 6 horas ela volta. Ela não tinha que ir para a escola? Nesse dia não teve aula. Tá. Aí deu 5h20. Acabou meu expediente. Peguei o carro junto com a minha irmã, que é o meu encarregado que levava a gente. Ele trouxe a gente na sexta-feira. Eu já fui surpreendida na garagem com uma cerveja. Fui surpreendida com a cerveja na garagem.
Peguei, bebi, estava conversando com ele. Na sua casa, Na minha casa tinha já. uma cerveja. Seu marido estava fazendo uma cervejada? Ele me deu, não, ele me deu Ele uma te cerveja. deu uma cerveja Ele me quando deu uma chegou. cerveja. Que ele falou que comprou para mim me acalmar. Eu falei, me acalmar do quê? Eu tô cansada. Ele não. Então vamos conversar. Começamos a conversar sobre isso. Que a Giovana não tinha vindo, que não sei o que. Eu falei, é normal a Giovana ir. Se a Giovana foi, ela tá na casa de alguma amiga, ela volta. Fica sossegado. Porque ele falou para você que ele tinha visto a Giovana. O que você Que a sabia de Giovana informação? saiu. Não, foi o que ele me disse quando eu cheguei. Que Giovana levantou, falou que ia sair para casa de uma amiga e não voltou. Tinha sumido, desde as 10 horas da manhã. Só, mais nada. Eu falei, é normal. E você chegou em casa que horas? Cheguei por volta das 6, 7 horas. 6h40, 7 horas. Que aí você recebe a cerveja. Já recebi a cerveja, sentei no sofá na garagem, tomei ela. Até ali eu não estava me importando, porque era normal da minha filha ela ir na casa das meninas. É normal. E ela não dá satisfação para ele mesmo. Nunca deu. Era só para mim. Então era normal. Eu entrei para dentro de casa, falei assim, tá, daqui a pouco eu vou ligar para as meninas para saber onde a Giovana tá. Mas primeiro eu vou tomar um banho, que eu tô muito cansada. Foi aonde eu entrei dentro do quarto, acendi a luz e vi o celular na mesa. O celular da Giovana? Da Giovana. Você tinha tentado ligar para ela? Você tinha mandado alguma mensagem? Não. Nesse período que falaram, a Giovana sumiu. Ah, tentei. Esse teu cunhado te liga e fala, a Giovana sumiu. Tentei, falou, mas não, o celular mas- estava dando desligado. Mas como o celular que eu dei para ela tava com um problema no conector. Então eu pensei que estava lá, estava normal. Mas quando eu entrei dentro do quarto e eu vi o celular carregando, aí eu entrei em desespero. Porque Ela a Giovana não não sai. sairia sem celular. Ninguém mais Não. hoje faz isso. Não sai. Não sai. Aí foi onde eu entrei em desespero. Eu não tomei banho, não fiz nada aquele dia. Eu entrei em desespero, peguei o celular, tirei da tomada e fui ligando para os números dela que estava lá. E não tinha senha, nada, você conseguia entrar. Não, dela não, no meu. Ah, tá. Por causa que ela usava o meu celular também. Então tinha o número das meninas, de todas as amiguinhas dela, mais próximo dela, estava no meu aparelho. O seu marido e seu cunhado, ninguém tinha tentado falar com nenhuma amiga dela? Quando falar, sumiu, ninguém ligou para nenhuma amiga dela, foi ver. Eu sei o que aconteceu, mas eu digo, até para ele manter a cena de busca da filha, ele tentou falar com alguém? A Giovana tá aí, alguém tentou? Ele tentou fazer essa cena também? Então, o meu tio, ele tem uma venda, na mesma rua minha, uma vendinha. Ele falou assim que ele chegou lá falando que a minha filha tinha sumido, isso era 11 horas da manhã. Aí ele já deu de sumida. Deu sumida às 11 horas da manhã. Essa menina saiu às 10, como às 11 ela está sumida? Já é bem estranho. Só que a minha cabeça também não... Não estava funcionando assim, lógico. Aí você saiu ligando para as amigas dela. Aí ele pegou e falou para o meu tio. Aí saíram os dois de bicicleta pelo Meia Lua. Pelo bairro. Eu falei assim, mas gente, é loucura sair atrás da menina por causa de uma hora. Você ficou andando pela rua, ficou indo em busca? Todo canto, porque lá é mato. Tem uma área, só que é área rural. Eu fui tudo lá. Eu passei a noite andando. Enquanto o bonito Do Sidney? estava dormindo. Aí ele foi dormir? Foi. Você chegou aí ao hospital? Cheguei. Eles me orientaram. Peraí. Fica à vontade, toma uma água se quiser. O outro delegado, ele me orientou ir nas praças, no hospital, tudo. Eu fui tudo, no ML, fui tudo. Eu fui tudo, eu passei domingo andando. Mas no sábado, no próprio sábado que aconteceu isso, teve umas pessoas maldosas que mandaram no WhatsApp dizendo que minha filha estava dentro do aterro, toda cortada. Mas por quê? Vocês descobriram quem mandou isso? Os policiais estão investigando até agora.
Porque eles estão achando que foi aquele troço que mandou fazer isso. Como é que é? Que mandou quem? O Sidney. O policial tá achando que foi o Sidney que mandou fazer isso. Ah. Pra tirar o foco de lá de dentro da minha casa. É normal eles fazerem isso. E foi pra você esse WhatsApp? Você que recebeu? Não, rodou o bairro. Rodou o bairro. Que horror. Isso foi no sábado. É. Aí nós passamos o sábado no aterro procurando, depois passamos no domingo, andamos tudo aquilo lá. Toda a área de Matana a gente andou, toda. Dentro da lagoa. E o Sidney ia junto? Ia. Tem ali uma coisa muito narcísica dela. Ele estava gostando de aparecer? Porque eu vi umas matérias de ele procurando pela Giovana, parecia que ele estava realmente um pai procurando por uma filha. Ele começou a gostar de aparecer? Então, isso eu não consigo te responder. Você não consegue saber assim? É, mas só que a maioria das reportagens era ele que estava. Então, ele ficou à frente, até para saber o que estava acontecendo. Era ele que estava na frente. Ele estava gostando. É a Alexandra Dogolkensky. Se utilizando da filha desaparecida, inclusive, para aparecer. E sempre muito emotivo, ele chora. Tem matéria que ele chora fazendo isso. E nesses 22 dias, até encontrarmos a Giovana, o Gabriel, o seu filho, ele estava como? Ele age normal, é natural ele. Ele continua na dele, ali no quarto? Do mesmo jeito. Ele continua dormindo no quarto dele onde a Giovana está? Não, ele dorme onde? No quarto que ela dormia. Ele passa a dormir no quarto da Giovana? E você não achou estranho? Não, porque eu não consigo ficar lá. Daí eu entrei no outro quarto para ele ficar lá. Peraí, você dormiu no quarto do Gabriel? Não, Não, para eu entender. Tu vai entender. A minha casa ela tem 4 cômodos. Tá. A casa principal. Fechada, 4 cômodos, com uma porta. No fundo, tinha mais dois cômodos. Não, pra verdade era um. E o outro era o quarto da bagunça onde a Giovana estava. Tava lá. Era lá nesse quarto que o Gabriel dormia. No quarto da bagunça? Não, o quarto da frente, aí tem o quarto da bagunça que é atrás. Tá. Que tinha um banheiro, mas o banheiro ficou desocupado. Então ali ninguém usava. Só colocava bagunça. A bicicleta quebrava, que nem eu tenho piso lá. Sim, todo mundo tem um Tá canto tudo lá. de bagunça na vida. Você tinha aquele quarto da Era bagunça. aquele quarto. E o Gabriel dormia no quarto ao lado. Naquele quarto ao lado. E aí o Gabriel passa a dormir na casa da frente, é isso? Aí o Gabriel foi preso, eu fiquei na minha casa. Não, mas até o Gabriel ser preso ainda tem tempo. Sim. O que eu digo é o seguinte, durante esses 22 dias o Gabriel não dorme mais no quarto dele? Não, ele dorme lá. Que é onde a Giovana estava. Isso. Ele fica dormindo em cima do corpo da irmã? Não, o quarto é pra cá. O da bagunça do lado. É pra lado. lá. Ah, tá. É pra lá. É porque saiu em todos os lugares que seria no Que é o quarto mesmo do Gabriel. quarto debaixo não é. da cama. Não. Não é. Então isso é uma... Então o Gabriel tinha o quarto dele, ela estava no quarto da bagunça. Sim. Vamos lá. Como que eu posso lhe explicar? Ali na entrada tinha uma porta e já era um quarto. Tá. Um cômodo, que é o cômodo grande, que era um quarto mesmo. Só que não... Aí você passa para ir pro banheiro. Tá. A portinha para ir pro banheiro. Então, aquele é o quarto da bagunça. Que é indo pro banheiro. Mas é tudo meio junto. É tudo junto, é parede. Ele estava parede. dormindo onde estava o corpo da irmã. Parede. E ele fica dormindo esses 22 dias. Sim. Você continuou dormindo com o Sidney? Não, eu não dormia. Não, eu imagino, mas deitava, sei lá, você usava o seu... Sim. Foram 22 dias que eu imagino... Você consegue dormir, comer, nada? Naquele tempo, eu virei um palito. Eu não comi. Foi 22 dias sem comer. Eu só bebia água e fumava. Foi 22 dias. Eu não comi. O Gabriel tentava te ajudar, tentava te abraçar, falar calma, mãe, alguma coisa? Ele falou pra mim, falou assim, que era pra mim ter calma. Ter calma que isso também não estava normal. E o Gabriel não tem essa afetividade? Não, é pouco. Tudo é pouco. O do Gabriel é tudo pouco. A polícia chega a fazer perícia na casa de vocês? Sim. Durante esses 22 dias? Sim. O que fazem lá? Eles entraram dentro da minha casa, vasculharam tudo. Tudo. Apesar que assim, lá não tem muita coisa.
Mas eles fizeram certo. Mas vasculharam. Só que eles não foram lá. Eles foram até o quarto do Gabriel. Até o quarto do Gabriel eles foram. Nessa parede eles não entraram. Não foram. Não foram. E olha que eles foram lá em casa acho que umas 3 vezes. 3 vezes. Durante esses 22 dias. E fazendo diligência e tudo mais. Eles tomaram depoimento seu, do seu Sim. marido, de todo mundo. Sim, todos. É nessa hora que eles começam, inclusive, a entrar em contradição. É isso? O que acontece? Então, eu só posso te contar no dia do acontecimento que acharam o corpo. Que é quando você descobre tudo. Então vamos para esse dia. O que acontece? No dia anterior, nesse dia, como é que foi essa descoberta? Quem viu aquele chão? Como é que foi toda a história? Então, no dia 20, isso foi no dia 11. Dia 11 de junho. Dia 11 de junho, eu levantei de manhã, ele querendo, porque que ele queria? Ele queria me tirar de dentro de casa. Ele queria. Eu não entendi o porquê. Eu falei para ele que eu não ia sair mais para procurar a Giovana, porque vinha muitas pessoas ligando, mandando mensagem, dizendo que viu ela num canto, que viu ela em outro. E eu estava já cansada de ficar indo. Isso já é junho, né? Já Ela é some junho. dia 20 de maio, vamos dizer. Isso já é junho. Já é junho. Já está chegando. Aí ele queria porque queria que eu fosse. Aí diz que uma tal missionária sonhou dizendo que a minha filha estava numa área de mata e estava sendo segura. Ele te falou isso? Não, Não, uma pessoa. missionária me ligou. Tá. Uma missionária da igreja. Ligou falando que a minha filha estava numa área de mata, que Deus revelou para ela. Minha filha estava numa área de mata sendo segura por um homem. Aí ela vai, a gente, lá pro fundo, que é fazenda. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou mais procurar nada, não. Conversei com o vereador falou, porque é gente próxima do vereador, ele falou assim, deixa que eu resolvo isso daí. Voltei. Quando eu voltei, falei assim, quer saber uma coisa? Sabe para onde eu vou? Eu vou para a igreja. Entrei dentro da igreja. Ali eu postei toda a minha fé. Toda. Pedi para o meu Nosso Senhor, para a Virgem Maria, para Nossa Senhora. Muita fé mesmo. E fui-me embora. 20 minutos depois, minha casa estava lotada de polícia. Eu não sabia o porquê. Mas falei assim, eu acho que encontraram, né, minha filha, né? Na verdade, eu sabia sim. Aí o policial já entra, me cata pelo braço, forte, falando para mim que eu estava mentindo para ele. Eu não estou te mentindo. Ele tá, o telefone dela não é esse, porque o telefone, a gente já fez uma perícia, o telefone que ela estava, tá próximo, no local. Isso, a gente conversando, ele me apertando. O Sidney tentou fugir. Tentou fugir mesmo? Que saiu correndo? Sim. Abriu o portão que vai entrar. Ele volta. Segunda vez. Nós conversando, segunda vez. Ele indo para fora de novo, tentando fugir. Na terceira, o investigador gritou com ele. E nisso já tinha mais investigador por lá de fora. Não veio só um carrinho, veio vários. A rua lotou. Nisso, foi indo, voltou. Aí ele falou assim, vamos pro fundo. Aí fomos pro fundo. Aí sim. Quando a gente estávamos indo para o fundo, aí um investigador, o doutor, acho que é o doutor Juliano, eu não lembro o nome agora, ele pediu para abrir o portão, porque o meu portão tem que ser trancado. Só faz assim que ficou um papel, pode entrar no seu olho. Aí, ó, entrou. Aqui embaixo, isso. Desculpa, só porque eu fiquei preocupado de entrar no teu olho e te machucar. Aí ficou, aí o doutor Juliano? Eu acho que é o doutor Juliano. Eu não lembro o nome agora. Ele... Porque na hora que o outro tentou fugir, o investigador-chefe pediu para trancar o portão. Eu tranquei o meu portão. Aí nós fomos para o fundo. Quando chegamos no fundo, o investigador que estava por lá de fora pediu para abrir o portão. Aí foi até o Gabriel mesmo, foi lá, abriu o portão para ele.
Ele entrou. Do jeito que ele entrou, ele foi empurrando eu e o chefe dele. Eu e o chefe dele. Ele empurrou a gente. O Sidney? O investigador. Yeah. Um dos investigadores. Empurrou a gente. Empurrou e já foi lá. Para aquele canto. Tirou a bicicleta e tirou o negócio de lá. Ali. Só que antes disso, o Sidney tentou fugir de novo lá dentro. O senhor Luiz. O senhor Luiz falou para ele que se ele desse mais um pé, ia algemar ele. Aí os dois começaram a gritar. Ele começou a gritar com o senhor Luiz, por causa que ele falou, eu não sei, acho que foi modo de defesa, né? Ele falou assim, senhor Luiz, o senhor tá achando que o senhor vai achar droga aqui ou o senhor tá querendo implantar droga em cima de mim? O senhor não vai conseguir uma coisa dessa, não. Ah, ele já começou a construir uma história. Não deu outra. Ele algemou ele. Algemou ele. E o Gabriel? Não, o Gabriel tava lá. Então, mas o Gabriel tava quietinho lá no quarto dele. Nem aí. Do mesmo jeito, quieto. No quarto porque ele ficava no quarto da Giovana. Por causa do Wi-Fi. Pra jogar esses joguinhos de computador. Que é viciado. Ele ficou lá. Ele, o amigo dele lá, ficou lá. E o balalá acontecendo tudo no fundo. Tá tudo acontecendo lá. Eu não entendi o porquê que ele algemou ele. Aí ele pegou e falou... Aí foi onde ele pegou e falou assim... Fala logo onde está sua filha. Porque de todo mundo que foi depor... Só o seu depoimento que não bate. Seu depoimento não bate. Você sabe o que não batia? O quê? Ele falou assim... Como que tem 3 pessoas dentro da casa você só compra 2 miojos? Como que a menina saiu às 10 horas e você procura às 11? E mais algumas coisas. No dia 20, ele só teria comprado 2 miojos ou no dia 19? Dia 20. No dia 20, tá. Dia 20. Porque a minha tia, que é dona da vendinha, que eu falei, meu tio, teve que sair com ele na procura. Isso era 11 e pouco. E ele voltou, pegou 2 miojos. Não, ele já tinha pegado 2 miojos antes de tentar procurar. Pra que 3 se eu só tenho 2 pessoas? Não, mas tinha 3 pessoas. Não, eu sei. É que aí é o que entrega. Ele já sabe que não tem 3. Ele sabe. Sim. Não vai gastar dinheiro com 3. Sim. Aí ele começou a falar isso, eu já não... Minha cabeça não estava funcionando, eu não entendi. Aí o outro veio... Ó, o outro veio, empurrou a gente e já começou aquilo lá. Eles não me deixaram ficar lá. Não, nem portanto o Sr. Luiz pegou e falou assim para ele, confessa, já abrindo, já começando a abrir o buraco. Confessa, você matou tua filha. Eu só escutei isso. Confessa que você matou tua filha. Confessa que matou sua filha. E você... Aí pronto, eu falei assim, o quê? Ali você teve 2. A Giovana veio... Não passava pela minha cabeça isso. Eu sei que eu dei um grito, eu só sei que o Gabriel veio me agarrar, me segurar, porque eu estava desmaiando. O amigo dele, a investigadora, a doutora Andréia, me catou. E o Sr. Luiz olhou para ele e falou assim, pode confessar, ele, não fui eu. Ele falou assim, foi você sim, olha como você está. Olha o jeito que a tua mulher está. Olha como você está. Ali você entendeu que sua filha tinha morrido e ali você entendeu que o seu marido tinha matado a sua filha, ou seja, o pai dela. Sim. E a coisa ainda ia piorar, que você ainda ia descobrir mais coisa. Mas daí, nesse momento, você grita, te ajudam e ele confessa? Ali não, no momento não. No momento não. Eles ficaram lá, eu passei mal, a senhora a Andréia mais o Gabriel me levaram lá para dentro da minha casa e não me deixaram acompanhar nada lá. Não deixaram nada. Me tiraram de lá. E lá dentro, já que eu não podia sair, eu escutei ele falando. Ele falou para o Sr. Luiz, foi sem querer. Isso foi sem querer.
Você ouviu isso, ele falando? Ouvi. Porque tem um outro quarto antes desse. Eu falei, já que não deixaram eu sair, eu ouço. Eu pulei aquela janela. Mas eu pulei aquela janela. Eles me grudaram de novo, me botaram dentro de casa e me trancaram. Você queria pegar ele, é isso? Eu fui lá, peguei a faca, passei pela porta, passei pela janela, para outra janela. Passei. Chegou perto dele, não? Não consegui. Tinham que uns 6, 7 policiais. E nisso eles quebrando o piso já? Não, era só barro. Tava no barro já, porque ele quebrou o piso. Se ele quebra, mas daí eles começaram a cavar e a esprachar? Enquanto eles Só estavam deu uma ali. futucada. Só deu uma futucada, o negócio subiu. Subiu o cheiro. Subiu o cheiro. Subiu. Você sentiu? Mas eu não estava me importando. Não, isso aí não é problema. Era sua filha. O problema não é sentir um cheiro, é saber que ali ela estava. Esse estava sendo o meu problema, é acreditar que ela estava ali. Então eu senti o cheiro, mas para mim eu não importei com nada disso. E quando tiram a Giovana de lá? Eu pedi para o senhor Luiz deixar eu ver. Ele falou assim para mim, não é bom. Eu trabalho com isso já faz muito tempo. Não é bom. Pode ir outra pessoa da tua família, mas para você não vai ser bom. Não vai ser. Eu falei para ele, mas eu quero. Eu só fui lá ver. Eu só lembro que eu já estava na casa dos outros. Você não lembra do que você viu? Não lembro do que aconteceu depois, dali em diante. Quando você falou, eu quero ver, você vai, mas você não sabe o que acontece. Eu só sei que eu já estava dentro da casa da minha prima. Agradeça de você não lembrar. Porque é melhor você ter a lembrança da Giovana. A minha psiquiatra falou isso. É a sua cabeça trabalhando a seu favor. E olha que ele ainda fugiu de novo, cara. Como fugiu? No meio da investigação, ele foi para... Ele não estava algemado? Não, isso aí foi... Essa aí foi antes, que eu contei. Foi isso que eu contei pro senhor Luiz. Que eu acho que também deve ter dado o ponto final. O qual que então? Então, antes daquilo, o que ele faz? O investigador foi lá em casa para vasculhar novamente. Lá, ele sumiu. Eu estava no conselho tutelar e sumiu. Aí falou que um vizinho que estava lá na casa do irmão. Depois ele ligou a cobrar para mim, dizendo que estava numa área de mata, que não sabia onde estava, que foi roubado. Isso era uma 4. Só que ele estava com 300... Isso eu estava fazendo... Já estava gravando a entrevista ao vivo com Cidade Alerta. Ele tinha R$300 no bolso, umas correntes de prata e um relógio que custa acho que R$600. Nossa. Ele ganhou porque o rapaz comprou e... Não, tudo bem, mas estava lá. Aí falou assim que ele foi parar numa favela, o povo roubou ele. Mas roubou o relógio, roubou... Não roubou tudo também, não. Roubou, acho Escolheu as correntes. Tipo assim, duas correntes e R$70. Se ele estava com 300. Não levou os 300 por quê? Deu troco. Aí eu contei isso pro investigador. Foi dias antes de acontecer tudo isso. Eu acho que é por isso que eles foram lá em casa. Seu marido tinha problema com drogas? Quando eu fui morar com ele, ele tinha Isso há muitos anos. 26 anos. Não, agora deu 27. 27 anos atrás. Eu tirei ele das drogas. Foi eu que tirei mesmo. Não, ele ia morrer. Tirei. Aí ele voltou, ele teve um AVC. Aí eu fiquei sabendo que foi por causa da droga de novo, mas ele nega. Como ele é muito dissimulado, porque ele nega. Ele nega. Por ele ser dissimulado, mentiroso, eu poderia até pensar que ele tinha feito alguma coisa com ela.
Mas não tinha como pensar. Entendi, você podia ter imaginado antes. Mas você não podia imaginar que ele como pai... Ele era um bom pai? Por isso. Por isso. Giovana gostava dele? Sim. Ela reclamava, falou alguma coisa? Eles tinham uma briga que era por causa de celular. Ela pegava o celular dele, ele me dá meu celular. Tipo assim. Sim, para de mexer no meu celular. Isso. Coisa assim. Não, muito bem, isso ninguém vai matar. Mais nada. Mas assim, desculpa te perguntar esse tipo de coisa, mas ele poderia abusar dela, você sabe, alguma coisa assim? Não, isso não. Não teria tido esse tipo de comportamento. Tá. Se ele fez alguma coisa, foi no dia. Se ele fez alguma coisa, foi no dia. Isso não. Eu e a Giovana era muito próxima. Nem portanto que dias antes dela sumir, eu fiquei em casa na segunda e na terça. Eu fui trabalhar na segunda e terça-feira eu tinha médico. Foi o último dia que eu vi minha filha, no dia 18. E você volta na sexta, você ficou quarta e quinta fora. Só. Aí, quando eu volto na sexta, já não tá mais lá. Mas só que a gente tava juntas, a gente tava conversando. Eu falei pra ela que eu ia levantar o quarto dela, rebocar, botar o piso bonitinho. Tudo pra ela. Ela tava feliz da vida. Aí ele ainda pegou e falou assim, não, ela não vai fazer nada disso não, Giovana. Ela vai levantar logo, é o muro lá no fundo, que era o lugar que acharam o corpo da Giovana. Eu ia levantar meu muro lá. É murado, mas não é meu. Aí ela pegou e falou assim, não, seu pai. Não, falou assim, não, minha mãe vai fazer. Não é mãe? Eu falei assim, sim, Giovana. Eu vou arrumar o teu quarto primeiro, depois eu levanto o muro lá do fundo. Aí ela pegou e ainda fez até uma brincadeirinha assim com ele, sabe? Tá vendo o seu barrigudo? A minha mãe me ama. Foi desse jeito. Você conversou com ela por WhatsApp até o dia 20? Qual foi a última conversa que você teve com ela? Foi na terça. Na terça, daí você não falou com ela quarta nem quinta? Não, aí ela ligou pra mim. Ela ligou pra mim, agora eu não lembro a conversa. Mas vocês conversaram? Sim. Antes, porque eu pergunto assim, ela sumiu dia 20 ou ela pode ter sumido antes? Não, porque na quinta-feira, dia 19, ela estava na escola. Tá. Ela estava na escola. Porque a gente ainda vai descobrir o que aconteceu, daí eu volto para esse dia 19 de maio. Aí você, ali ele se descobre, você quer ver a sua filha, agradeça sua cabeça a Deus de você não lembrar, mas ali começava várias descobertas, né? Que sua filha realmente tinha morrido. Que você ainda podia ter uma esperança de encontrar ela viva. E que seu marido estava envolvido. E você ainda ia descobrir do seu filho. Uma pergunta antes, como que a polícia sabia que ela estava naquele quarto? Quem que viu a diferença de piso? Tem alguém que vê essa diferença de piso? Não. Você sabe qual é a história? Foi tudo no dia. Ah, no dia eles chegam, alguém repara isso? Não. Disseram que foi até tinha levado cachorro lá. Não levaram. Nenhum. Não chegou um cachorro para auxiliar em busca, nem nada, não. Tudo isso que eu lhe contei, quando estávamos na garagem, que ele tentou fugir por 3 vezes, ficou o investigador para lado de fora. Eles foram em cima dos vizinhos. Os que não foram depor, foram para ficar lá fora. Aí o meu vizinho estava fazendo uma obra. Aí tinha terra lá em cima, porque eu também não tinha ido lá em cima. Lá em cima? Porque eu moro numa rua sem saída, aí tem um morrinho. Ah, entendi, tá. Tem um morrinho, que é no pasto. Aí esse investigador ficou pro lado de fora, foi e perguntou pro vizinho. O vizinho que adora falar da vida dos outros, não, olha. Mas que bom que ele falou. Não, ele podia ter falado antes. Ah, sim. Ele podia ter falado antes. Mas Eu ia perguntar, mas ele não deu depoimento? Ele só fala nesses 22 dias esse depois? outro, não. Só alguns da frente. Tá. Esse outro mora um pouquinho afastado. E ele pergunta o que para o vizinho? Então, eu só vim saber só depois, que daí eu perguntei pro vizinho. Sim, lógico. Ele falou assim que o policial perguntou para ele se aquela terra que estava lá em cima... Não, perguntou se ele estava fazendo obra. Ele falou que estava, que eles estavam mexendo ali. Ele falou assim, essa terra aqui de cima é da obra de vocês? Ele falou assim que não. Ele perguntou de onde que é. É do Sidney, da casa do Sidney. Ele estava tirando lá do fundo da casa dele. Foi aí, foi descoberto.
Realmente o vizinho podia ter falado antes mesmo. E também deviam ter perguntado para ele. Aí, então, esse investigador que saca que pode ter alguma coisa ali, porque eles têm que procurar o lugar onde ele possa ter deixado o corpo. Porque até o momento que eu estava conversando com o investigador-chefe, ele também estava me colocando no meio. E aí ele vai lá para a delegacia e ele explica por quê. O que acontece? Não sei o que aconteceu lá. O que ele fala? Porque quando eu apareci dentro da casa da minha prima, eu ainda estava transtornada. Me levaram para outro posto médico, me sedaram, socaram morfina em mim. Que ódio. Que ódio. Isso é para te preservar também, para te deixar pronta para o que vinha mais para frente. Porque eu queria ir lá na delegacia. Eu queria. Mas o que Mas ele... deixaram. Tudo bem, você não sabe naquela hora, mas você já deve saber o que ele falou. O que ele diz? Por que ele mata a filha? Ele não disse nada. Ele permaneceu calado. Ele não disse que é por causa de droga, nada? Ele falou isso lá em casa. Lá, o que ele diz lá? Ele disse que ele estava muito alterado porque ele tinha usado muita droga. E tinha bebido muito. Eu falei assim... Às 9 da manhã? Era normal isso assim? Que Não, horas mas que ele era à mata? noite, né? Ele mata, então, ela na virada do dia 19 para o dia 20. Os policiais estão achando que ele matou ela no dia 19. Para dar o tempo. E o Gabriel estava onde? Só que aí que não bate. Porque o Gabriel fica no quarto dela, jogando no computador. Mas ela fica onde? No quarto. Ah, ela fica junto? Fica. Ah, então tá, são um amiguinho. Ela fica batendo no Gabriel. Bate no Gabriel? Ela bate no Gabriel. O Gabriel sai do quarto dela. Coisas de irmãos. Aí, só que, nesse período, o Gabriel tá dentro do quarto dela. O Gabriel só sai do quarto dela 9 horas. 9 para 10 horas da noite. Mas não tem lógica. Não pode ter matado depois? Não, ele matou depois. Então. Mas antes desse período, mas estão achando que ele matou ela às 7 horas. Da noite? Uhum. Mas como é que vai saber se o estado do corpo já devia estar no nível que esse tipo de... Bom, sei lá, a polícia sabe mais do que eu. É por causa do celular, porque a última mensagem dela deu 7 alguma coisa. Ele não estava usando o computador no quarto dela? O computador do quarto dela? Eles não viram lá registro de hora de uso de computador? Porque ali vai saber. Se o Gabriel ficou usando até as 9 da noite... Não fizeram essa perícia, não. É simples, seria acho, né? É simples. É simples, você olha ali, você sabe. Ele deve ter ficado jogando videogame online, não é isso? Tem ali os registros da hora que você ligou e desligou, do login e logout. Então, tudo bem. Agora, daí, assim, se ele mata ela de madrugada, ou mais à noite, ele enterra ela quando? Só no dia seguinte? Só, no dia 20. E o corpo teria ficado onde? Na cama. Dela? Pela minha ligação logo de manhã foi... Então, quando o Gabriel abre a porta, a Giovana está deitada, morta. Sim. Então, ele realmente vê a irmã deitada, ele não estava inventando. Não, porque eu fiz a ligação... Porque no começo que você estava me contando, eu tinha comigo a história de que ele fazia parte da... Então, não. Então, quando ele te fala, ela está dormindo, ela está deitada na cama. Deitada. E aí o Gabriel sai de casa que horas? Então, aí já... Foi eles que contaram que eu já não sabia. Você liga umas 7 horas da manhã, não é isso? Eu liguei 7 horas da manhã. Aí conversei com o Gabriel, foi onde eu escutei. Por isso que ele foi inocentado. Por causa que ele teve a ida dele para buscar reservista. A ida e a volta demora, porque tem que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. Aí tem... E ele não falou tem a minha ligação. O Sidney não falou para ele também que tinha que fazer uma obra ali no quarto? Não. Não, ele disse que ele questionou o que ele estava fazendo. Ele falou que estava fazendo um buraco para levantar um muro. Para fazer um muro? Para fazer um muro. Ah, aquele muro que você tinha dito. E aí, quando ele voltou, o buraco estava fechado. Já estava tampado. Daí ele não ligou uma coisa com outra. Ele não se importa. Então, que período é esse? Só para saber quanto tempo que ele teve. Porque, assim, se ele enterra ela depois de morta... O estado de rigidez dela é maior, é mais difícil de você comprimir uma pessoa e pôr. Você sabe como ela estava no saco? Desculpa perguntar isso, mas você sabe se ela... Eu não lembro. Mas alguém te contou se ela estava dobrada, sentada? Eu acho que eu lembro que a mão dela estava assim, ó. Mas como assim? Ela estava inteira, deitada?
Eu acho. Então ele pôs deitada. Eu acho, não tenho certeza. Ela era pequenininha? Ela já estava autona. Eu vi pelas fotos e dança dela que ela parece ser alta igual você já. Não, ela já estava da minha altura. Ela já estava mais alta que eu. Então, Ela já estava mais alta do que eu. É um buracão que tem que fazer. Porque eu queria entender assim, que horas que ele faz esse Mas a buraco. minha irmã falou assim que lá ele... Porque se 11 horas ele já sai falando que ela tá sumida, ele já enterrou. Ele era um pedreiro rápido? Ajudante. Ajudante, ele era bom? Pedreiro ainda não... Mas ajudante, ele cava um buraco muito bem. Faz rápido? Muito. Porque ainda tem que pegar, pôr no saco a terra e jogar lá no outro lugar, não é isso? No tal do morrinho. Para saber o tempo, porque se você liga às 7 horas e 11 horas da manhã ele já está falando que a Giovana sumiu, tem que ter sido feito isso... Vai, que o teu filho tenha saído às 8 da manhã, ele teve 2 horas para fazer isso daí. Não, mas para ir lá onde o Gabriel vai, não. Demorou um pouco mais. Mas aqui 11 horas ele já estava falando para os outros que a Giovana sumiu. Não, o Gabriel. Não, o Gabriel. O Gabriel tem que sair. Mas ele... Você ligou às 7. certeza. Entendeu o que eu estou falando? Porque Sim. assim... Com certeza, porque lá o chão do fundo é barro. É mais fácil de cavar. É barro. E aí ele só tampou com barro. Ele nem pôs piso, Não, barro. nada. Ah, eu tinha entendido também que tinha um piso, alguma coisa. Não, barro. tinha. Lá era concretado. Então ele concretou. Não, ele quebrou. Ele quebrou, cavou, pôs a Giovana e fechou. Quando ele fecha, ele reconcreta? Não. Deixou no barro. Deixou no barro. Porque ele achou que ali ia se esconder as coisas em cima. É isso também. Que ninguém ia olhar ali. É porque é um tempo. Ele tem que ter feito isso em 2 horas. Mas tudo bem, se ele consegue sabe fazer, cavar. então Ele tá consegue ótimo, cavar. né? Pra saber se ele estava sozinho. Porque às vezes a gente precisa entender se a pessoa realmente consegue fazer tudo aquilo sozinho ou não. Foi feito reconstituição? Não, porque ele não falou nada, né? Não. Eu espero que não faça isso. Espero que não faça. Não, é mais, não precisa cavar. É só para saber se a pessoa consegue carregar sozinha, consegue colocar. Ele? O Sidney conseguiria fazer tudo sozinho. Gabriel não aguenta um saco de 20 quilos. Gente, desculpa que você fala do Gabriel de uma maneira que eu até dou risada. Você fala, ele é meio paradão demais mesmo, então, né? Ele só levanta o mouse. Uhum. Do jeito que você... Desculpa. Não, mas é mesmo. É que você está falando de uma maneira... Ele foi trabalhar com Você realmente conseguiu inocentar o seu filho, não porque ele não matou, é porque ele nem conseguiria. Ele nem entraria nessa história. Você acha que se ele tivesse feito, ele teria te contado, Gabriel? Não. Você acredita que o Gabriel não tenha feito nada? Acredito. Tá. E aí você conversou com o Sidney depois? Você teve vontade de falar com ele? Vontade de esganar eu já vi que você tem, mas você teve vontade de falar com ele? De querer entender o que aconteceu, de saber o que a Giovana falou pela última vez, se ela gritou por você ou não. Você teve vontade de falar com ele? Sim. E não fala por quê? Se eu chegar lá, eu não consigo escutar. Ele tentou falar com você? Sim. Que mensagem ele mandou para você? Ele mandou uma carta. Falando, escrevendo? Pedindo que eu fosse até o CDP, porque ele queria contar tudo. Tudo a verdade para mim do que aconteceu. E que ele não era Jack. Ele não era junk, não era drogado? Jack. O que é Jack? Estuprador. Corre o risco, eles conseguiram ver em perícia se isso aconteceu? Não conseguiram. Porque por conta do... Imagino como estava o estágio do... Né, 22 dias depois, em contato com a terra, úmido, isso, aquilo... Não... A polícia conseguiu descobrir do que ela morre? Ela morre de quê? Mata-leão. Mas asfixia mesmo. Mata-leão. Pega por trás. Eles tinham mania de fazer isso? O dela não foi a asfixia. O dela foi o mata-leão. Quebrou o pescoço dela, morreu. Ela matou ela na hora. O que será que aconteceu, Jesus?
Fica à vontade. Só faz assim que vai cair alguma coisa no teu... Eu tô preocupado com o teu olho, é isso, assim, sabe? Ana, desculpa eu fazer essas perguntas para você. Não, sossegada. Porque é que o caso da sua filha é um caso muito pedido no canal, um caso que as pessoas têm muita empatia a você por conta de tudo que você passou e passa. Como que tá esse desenrolar de um ano para cá? Você sabe como é que tá? Como é que tá o processo? Tem alguma data pré-julgada? Ele já teve aquelas sessões de antes do julgamento, alguma coisa assim? Nada? Não, ainda não. Teve uma audiência de instrução ano Isso, passado. audiência de instrução, exatamente. Já teve. Eu e o Gabriel somos testemunhas do caso. Então a gente não podemos abrir o processo. Sim. Vai ter que esperar pelo advogado. Aí o advogado do Gabriel falou assim que ia me auxiliar com isso, mas eu mando mensagem para ele, tento falar com ele, ele nem retorna para mim. Ele que está fazendo abrir o processo também da minha separação, porque eu sou casada com aquele monstro. Mas, além de tudo. Sim. É porque tem uma parte agora também burocrática da sua vida com ele, né? A casa é de vocês dois. Você está morando na casa. Sim. Não te angustia morar lá? Oi? Te dá angústia morar lá? Como é que... Não. Eu não aguento ir lá naquele fundo. Imagino. Eu quebrei tudo, aquele fundo. Não existe mais nada. Não. Só que o buraco tá lá. Eles tamparam com cimento, tá lá. Eu não aguento ir lá. É importante que do tanque para cá, o meu quintal limpo, tá tudo limpo. Super limpo. Você falou... Agora de lá pro fundo tá lotado de mato. Você falou que tem vizinho que vê a vida dos outros, isso aquilo. Tem vizinhos próximos da sua casa. Sim. Ninguém ouviu nada? De ela podendo ter gritado? Porque até chegar no Mata-Leão, alguma coisa aconteceu. Então, eu tenho uma vizinha que é encostada com a minha casa. Gritou ali, não precisa nem gritar, é só falar que escutou do outro lado. Ela falou que não escutou nada. Ou ela também, acho que não se lembra se ela estava em casa ou não. Tem uma vizinha na frente. Também não. Qual terá sido o motivo, né? O que terá acontecido? Se eu for, ele vai tentar me enrolar. Assim, como ele fez durante 22 dias. Você aí não significa que ele vai te contar a verdade. Talvez ele queira apenas tentar te puxar de volta para ele. Para ajudar ele. É lógico. E você agora está se separando dele, a separação também já está andando? Sim, está em processo já de separar. Eu já fui lá na defensoria, porque eu achei que o advogado não tinha entrado com esse processo, mas o outro advogado falou para mim que já está em andamento já faz tempo, desde o ano passado. Então vamos aguardar, você se separa. O julgamento ainda será, se for rápido, vai ser o ano que vem, né? Geralmente demora uns 2 anos. Se for rápido, ano que vem. Um dia ele vai sair. Porque não tem prisão perpétua no Brasil e a gente sabe que a pessoa não fica presa. Ele pode pegar 40 anos, ele não vai ficar. E se ficar, é o máximo que ele fica 40 anos. Se ele te procurar, você vai... É melhor não procurar isso? É melhor ficar longe de mim. Então, eu vou te fazer de novo uma pergunta aqui. Ele vai sair um dia. Uhum. Você acha que ele pode sair melhor do que Não. ele entrou? Você tem receio que ele te procure? Você tem receio do que ele possa vir a fazer com seus outros filhos? Seus filhos têm receio do que o pai pode vir a fazer com o neto dele, alguma coisa assim? Sim, o Eduardo não quer ele de jeito maneira perto da filha dele. De jeito maneira. E ele perguntou na carta, ele mandou uma carta para o Eduardo, desejando um feliz aniversário ano passado. Falando que queria uma foto da Lavínia. Ele falou que não vai mandar, não vai falar e não quer contato com ele. Nenhum. Ele mesmo falou assim, mãe, se ele fez isso com a própria filha, o que não vai fazer com a neta? Então eu não quero ele perto.
Ele pode até não ficar na cadeia o resto da vida, mas acho que a família que ele criou, ele perdeu para o resto da vida, né? Mas eu acho que ele vai ficar um bom tempo, sim, dentro da cadeia. Porque ele já tem 47 anos. A pena máxima é 35, mas sabemos que ninguém pega os 35. Mas tem a lei de Henri Borel, que, se eu não me engano, é mais 6 anos. A 41. Ele pega 30, mas ele não fica 30. Ele não vai ficar. Fica 10. Ele não vai. Fica 12 anos. Vai sair com 57. Ainda vai sair novo. Ainda sai jovem. Vamos aguardar. Tudo isso ainda tem um tempo todo. Você falou muito de religião, de Deus, de igreja. Você espera encontrar a Giovana um dia? E se você encontrar, o que você quer falar para ela? Tô morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade. Quem que você acha que a Giovana seria se ela conseguisse estar viva? Ela falou que ela queria ser veterinária. Eu fui trabalhar para a Pinda e estava juntando dinheiro para pagar o curso dela. Já estava juntando. A Giovana viveu pouco, mas viveu intensamente com você. Eu Sim. fico feliz pelo que eu estou vendo aqui, o quanto vocês foram amigas. Eu acho que isso você carrega para sempre, não tem como não. E espero que você consiga fazer o que você está buscando, que é a justiça correta para sua filha. E que esse dia demore para você encontrar ela, porque você ainda tem suas netas, tem outros filhos e tudo mais. Mas que seja um dia festivo ali. Você acha que ela perdoaria o pai? Ela era muito meiga. Ela perdoa todo mundo. Ela perdoaria sim. Bom, você eu nem preciso perguntar se você perdoaria um dia o homem que te ajudou a ter a sua filha e te tirou a sua filha. Isso realmente... Minha única. Sua única filha ali. Tem mais alguma coisa do caso da Giovana, de você, que você queira me contar, falar? E a gente vai acompanhando. Espero que o julgamento seja rápido, porque é o seu fechado caixão, né? De fato. Para você ficar só com a saudade e não mais com a injustiça.